trazer uma palavra. Dentro da palavra que fizemos a leitura oficial. Sabemos que estamos trabalhando um tema, mulheres que inspiram. E a Bíblia está repleta de mulheres que trazem inspiração para as nossas vidas. Em toda a Bíblia Sagrada existe aproximadamente, citada, 800 mulheres. Algumas inspiram, outras não. Porém, nós precisamos entender que tudo quanto Deus preparou para nós é bom, é perfeito e é agradável. E a palavra a qual nós lemos foi no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28. E fala de uma mulher cirofenícia, a mulher cananeia, como muitos a conhecem. Porém, sabemos que quem escreveu esse livro foi o evangelista Mateus. E a principal intenção do autor que escreveu esse livro é demonstrar que Jesus, ele é o Messias. Que Jesus, ele é o Cristo, o ressurreto. E ele cita isso mais do que em qualquer outro evangelista. E este evangelho, ele enfatiza os costumes e os ensinamentos dos judeus. Mateus, no início do livro, ele começa uma lista dos antepassados de Jesus. Ele fala dos seus antepassados, da sua genealogia. E a parte central deste livro fala sobre o ministério de Jesus, lá na Galileia. E é interessante porque Jesus nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré, por isso que é conhecido Jesus de Nazaré. Porém, o seu ministério, ele estabeleceu o seu quartel lá em Cafarnaum. E é interessante porque o escritor, ele faz questão de mencionar, de citar. Sabemos também que Mateus, ele foi chamado, escolhido por Jesus a dedo. Podemos falar assim. E é interessante porque nós sabemos que um certo dia Jesus passa, olha para Mateus que um dia foi conhecido ou chamado também por Levi. Ele tão somente passa e diz: me segue. E naquele dia, ele passou a seguir a Jesus e tornou-se um dos seus discípulos. Porém, a leitura a qual nós fizemos no começo do trabalho fala de uma mulher conhecida por a mulher cananeia. E quando o texto começa, ele fala exatamente assim: e partindo Jesus dali, ele foi para outras partes de Tiro e Sidom. Mas antes de Jesus ir para aquelas partes ou para aquelas cercanias, Jesus, ele havia saído de um lugar. Sabemos que o povo, ou os fariseus, estavam perseguindo a Jesus, tentando encontrar uma falha em Jesus. E eu acho isso tão interessante, porque se o povo, ou os fariseus, Jesus era rodeado de fariseus,
E os fariseus sempre procuravam uma falha em Jesus. Só que em Jesus, você pode até encontrar falha na irmã Jeane. Somos falhos. Mas Jesus, ele é perfeito. Glória a Deus. Quando nós passamos a olhar simplesmente para Jesus, nós passamos a entender que ele é perfeito. Que eu sou falha, mas ele é perfeito. Ele é grande, ele é tudo. E nele, nós só encontramos perfeição. Porém, os fariseus daquela época procuravam uma falha em Jesus. E houve um certo momento que eles tentaram apontar uma falha em Jesus, porque eles notaram que eles comiam sem lavar as mãos. Olha só. Está no capítulo anterior. Sem lavar as mãos. E aí eles falam, os fariseus falam: vocês comem sem lavar as mãos. Jesus olha para ele e diz: hipócritas. O que entra não contamina o homem, mas sim o que sai pela boca do homem. E Jesus, ele é especialista em dar respostas para aqueles que estão procurando resposta. E eu fico imaginando se até Jesus, eles procuravam encontrar falha em Jesus. Imaginem nós, que somos imperfeitos. Estamos em busca de uma vida de perfeição. E cada um de nós que estamos aqui, sempre estamos procurando fazer o quê? O melhor. Dar o nosso melhor. Mas de uma vez ou outra, nós sempre falhamos. Um olhar, um abraço não dado, um aperto de mão esquecido, e até alguém quer receber um beijo e a gente muitas das vezes não percebe e passa desapercebido. E eu lembro que um certo dia eu entrei aqui tão apressada e tinha alguém aqui que queria me dar um abraço. E eu abracei alguém que estava do lado e passei, foi exatamente daquele lado ali, e passei. Nem percebi, eu estava muito apressada, o horário. E essa pessoa ficou tão triste, a ponto de ir para a rede social e dizer assim: eu pensei que você não era assim, mas você nem me viu. Ai, quando eu vi aquilo, alguém sempre manda. Eu fiquei tão triste, eu fiquei arrasada. Não pela publicação, mas porque, infelizmente, eu não dei o abraço que aquela pessoa estava precisando. Eu disse: um dia eu me encontro. Passou. Fui pregar em uma das congregações e eu estou lá no púlpito. E de repente, quando eu faço assim, eu acho aquela pessoa no meio da igreja. Eu desci do altar. Antes de pregar, fui lá. E disse assim: eu preciso te abraçar. O meu coração. E era mesmo, aquilo ficou no meu coração. Eu preciso abraçar aquela pessoa. Eu preciso abraçar aquele. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco melancólica. E eu fui lá e eu abracei. Eu beijei. E daquele dia por diante nós nos tornamos amigas. Agora imagina só. Jesus perfeito. Imagina nós imperfeitos. Cheios de falhas. De esquecimento. Às vezes eu estou aqui, olho para a face de vocês e não lembro o nome. Chega, me ajudem. Imperfeição. Mas sabia que Jesus jamais esquece o nosso nome?
sabe o nosso endereço. E Ele vai mais além, Ele diz: eu conheço você por dentro, conheço você por fora. Conheço as tuas necessidades mais secretas. O Senhor conhece. Ele vai lá dentro do íntimo da nossa alma e diz: não se preocupe, eu abraço a tua alma. Eu dou sentido para a tua vida. Eu trago à existência algo em você que ainda não existe. É assim que Deus trabalha conosco. Ele vai no nosso psicológico, nos nossos traumas, nas nossas debilidades e diz assim: eu te amo exatamente como você é. Eu cuido de você. E é por isso que eu te chamei, te coloquei de pé, te coloquei para sentar no meio dos príncipes e das princesas, porque eu tenho algo especial na sua vida. Você não é qualquer pessoa. Você é alguém que eu amo. Aleluia. Oh, glória a Deus. E antes de eu entrar nesse texto, eu já quero te dizer: você é especial. Você é parecida com Jesus. Você é a semelhança dele. Você é muito, muito especial. E é interessante porque Jesus, ele chama as coisas loucas, Sandra, deste mundo para confundir as sábias. Tem tanta gente se achando sábio. Aí o Senhor diz assim: eu vou escolher você, que você não é, você não tem, você não pode. Eu vou usar você. Vou te capacitar de força, de sabedoria, de inteligência. E vou fazer até algo mais. O quê? Eu vou te encher de azeite, de unção. E por onde você passar, a minha unção será na tua vida. E você será alguém que vai passar esta unção para a vida dos outros. E é lindo porque tem alguém que tem uma alegria assim, que a alegria contagia. Pode prestar atenção. Tem alguém que também tem uma tristeza, uma perturbação, que quando chega perturba todo mundo. Deixa todo mundo triste. O que é isso? Falta da graça. Falta de unção. Falta de azeite. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante porque Jesus deu essa resposta. Aqueles homens. Aí foi exatamente nesse contexto que Jesus sai e vai para as partes de Tiro e de Sidom. E a Bíblia é tão linda porque Jesus, ele sabe exatamente onde tem alguém que precisa de milagre. E é por isso que ele está aqui nessa manhã. Porque ele sabe que aqui, que aí onde você está, você precisa de um milagre. Você precisa da presença do Espírito Santo. Você precisa ser abraçado, ou nós precisamos ser abraçados e cuidados por Deus. Aí é tão lindo porque Jesus, ele parte e vai para as partes de Tiro e de Sidom. E é interessante, porque enquanto Jesus vai, eis que uma mulher cananeia, uma mulher sirofenícia de nação. Mas, irmã Jeane, o que é que significa isso? Deixa eu te falar. Na antiguidade, a Fenícia fazia parte da província romana da Síria. E seus habitantes eram conhecidos como sirofenícios. Essa expressão também é usada para descrever a mulher cananeia, esta mulher a qual nós estamos falando hoje,
que ela buscou a quem? Buscou a Jesus. E ela buscou um milagre para a vida da sua filha, que estava miseravelmente endemoniada. Essa era uma mulher gentia. Ela não era uma mulher judia, mas ela buscava um milagre. E de repente, nós vemos que esta mulher, ela fica sabendo que Jesus está chegando, está por ali perto. E ela corre, ela vai em busca de Jesus. Ela vai à procura do mestre. E quando ela o encontra, ela começa a gritar. Irmãos, é tão lindo quando alguém grita por Jesus. Quando alguém clama por Jesus, que Jesus diz: eu estou aqui. Eu estou pronto para te responder. Eu estou pronto para fazer um milagre acontecer na sua vida e na sua história. Aí é interessante porque naquele momento ela começa a gritar, Sandra, e a dizer: Jesus, filho de Davi. Jesus vindo da linhagem de Davi. Tenha misericórdia de mim. Só que ela clamava, ela gritava, e ela dizia: tenha misericórdia, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus, naquele momento, ele não lhe responde nada. A Bíblia diz assim, que Jesus não lhe responde palavra nenhuma ou alguma. E para completar, os discípulos, sabe, Jesus andava com seus discípulos. E os discípulos eram os crentes da época. E aqueles crentes diziam assim: Jesus, despede-a. Ela vem gritando. Ela está nos incomodando. Tem gente que olha para nós e diz: ela não é merecedora disso. Ela não precisa disso. Ela não é capaz para isso. Ela não serve. Deixa ela de lado. Despede-a. Ela vem gritando, ela vem fazendo zoada atrás de nós. A mulher estava gritando por misericórdia. E o povo estava dizendo, os discípulos estavam dizendo: despede-a. Deixa ela para lá. Ela vem gritando. Ela está nos perturbando. E Jesus até aí estava em silêncio. Jesus estava calado. E quando Jesus abre a boca dizendo assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus diz isso, Jesus estava sendo bem claro. Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando aquela mulher ouve essas palavras, irmãos, e é lindo porque esta é a primeira mulher que o evangelista Marcos, ele escreve, escrevendo as palavras exatas que ela falou. Marcos não, Mateus. Marcos também escreve. E Jesus dá essa resposta. E quando ela ouve aquelas palavras, ela toma uma atitude. Ela se lança aos pés de Jesus. Quer influenciar alguém? Adore diferente. Quer influenciar alguém? Fale diferente. Não vá com aquilo que o povo quer que vá. Não. Não faça aquilo que alguém quer que você faça.
faça diferente. Seja tão somente uma adoradora. Seja tão somente um adorador. Porque através da nossa adoração, Deus se levanta e manda resposta para as nossas vidas. E foi tão lindo, irmãos. Porque quando ela ouve aquelas palavras de Jesus, irmãos, foram palavras duras. Eu não fui enviada para o teu povo. Eu fui enviada, senão, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela chega e o adora. E ela adora como, irmãs? Socorre-me, Senhor. Eu preciso de socorro. Ela adora e grita: socorre-me. Eu preciso de socorro. E Jesus, mais uma vez, por isso que tem muitas das vezes que nós não entendemos o trabalhar de Deus. E muitas das vezes nós abrimos mão até da nossa bênção. Porque decidimos nos posicionar de forma errada. Naquele momento que ela ouviu isso, ela poderia ter se levantado e ter ido embora. Fica aí, vou embora. Mas ela sabia exatamente o que ela precisava. Ela sabia exatamente a sua necessidade. E ela sabia também que Jesus podia fazer aquele milagre. E é lindo, porque quando nós temos a convicção que é Jesus que está fazendo, sabe o que a gente faz? A gente adora e descansa. E dentro de nós tem uma força sobrenatural que grita dentro de nós e diz assim: você vai conseguir. Você não vai ficar envergonhado. Você não vai sair daqui envergonhada. Você é alguém que eu vou te usar neste lugar. Você é alguém que eu tenho preparado algo novo para a tua vida. E é lindo porque Deus, Ele age em nós, trabalha em nós para poder nos usar. E é por isso que dói tanto, irmãos. Porque primeiro Ele nos quebra. Primeiro Ele nos quebra. Primeiro Ele nos molda. Primeiro Ele mete a mão dentro de nós para tirar aquilo que não pertence a Ele. Porque nós precisamos nos esvaziar de nós, do orgulho, da soberba. Para depois que estamos vazios de nós, Ele nos enche com graça, unção e sabedoria e capacidade. Aí Jesus diz assim, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Irmãos, tem hora que a gente quer ouvir qualquer coisa, menos isso. Tem hora que a gente quer ouvir qualquer coisa, menos mais uma palavra que nos afronte. Mais uma palavra que muitas das vezes dentro de nós causa humilhação. E é tão interessante porque Jesus compara os gentios a cachorrinhos. Nós sabemos também que eles são da tribo de Cã, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas aquela mulher humildemente aceita a comparação. Você está aceitando o que Jesus tem determinado para a sua vida? Você não quer viver o melhor de Deus? Aceita o que Ele tem determinado para a sua vida. Ela aceita a comparação e até enfatiza que não tem problema comer das migalhas. Não tem problema se alimentar das migalhas que os filhos derrubam. Eita glória, aleluia. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor. Eita, irmãos, isso aí é para quebrar qualquer protocolo. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Ela estava dizendo literalmente, irmãos, não tem problema. É migalha? Eu vou comer. Eu só quero sair daqui com a minha parte. Com o meu milagre. Eu só quero sair daqui e sair de posse da minha bênção. Eu estou aos teus pés, Senhor. E é tão interessante, irmãos, porque nós precisamos entender esta palavra. Quando se fala em migalha, fala de resto. E quando fala de resto, eu vou dizer com toda franqueza, eu não quero viver do resto dos meus irmãos. Mas tem momento que Deus prepara e diz assim, é dessa forma que eu vou cuidar de você. Aguarde, porque eu tenho coisa nova, coisa grande. Mas eu vou cuidar de você assim. Agora imagina só, viver do resto de Jesus. Ai, aqui quebra todo o protocolo. Aí você começa a lembrar. Quem foi na Bíblia que já viveu do resto? Aquela mulher que o azeite não parou, que encheu todas as vasilhas. E o profeta falou para ela, tu vende, paga e viva do resto. O resto com Jesus te enriquece. Aleluia. É daquele resto, daquele pouco que sobrou, que Deus diz assim, eu vou multiplicar, eu vou mandar, eu vou dar. Você já ouviu aquela palavra que diz que do pouco Ele faz muito? Ele é especialista em fazer milagre, em transformar situações para nos abençoar. Eita glória, aleluia. Eu sinto algo tão bom nessa manhã. Desde o momento 9 horas da manhã, quando nós chegamos, que eu sinto algo gostoso nesta manhã. Eu sinto algo de Deus nessa manhã tão forte para as nossas vidas. Oh, aleluia. Ela diz, Senhor, mandou, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Não tem problema. Quando ela diz isso, ela está confirmando, dizendo, eu quero o meu milagre, não importa. Não importa como o milagre vai acontecer. Eu sei que tu podes fazer este milagre. Você crê que nessa manhã Deus está fazendo um milagre lá na sua casa? Você crê que nesta manhã Deus está usando, oh, aleluia, e trazendo em evidência para a tua vida algo sobrenatural? Aquele pouco que você tem, que sobrou até de alguém, Deus está fazendo, dando estratégia a você e vai se multiplicar. Você não vai perder a tua paz. Você não vai perder a alegria. Você não vai perder a vontade de viver. Você não vai perder a vontade de adorar a Deus. Porque é Deus que está suprindo, é Deus que está te enchendo, é Deus que está te capacitando, é Deus que está fazendo. Então tão somente descansa o teu coração nesta manhã, porque nessa manhã você vai poder ouvir a voz do Senhor dizendo dentro de você, ó mulher, grande é a tua fé. E eu vejo isso nesta manhã. Você chegou até aqui neste lugar. Você não vai sair daqui de mãos vazias. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Você vai sair daqui transbordando da graça,
da bondade, da misericórdia do Senhor, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui com a sua porção. Mas, irmã Jeane, eu olho, eu vejo tão pouco. Mas o Deus da multiplicação está aqui. O Deus que foi com aquela mulher naquele dia. O mesmo Jesus que disse assim: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha foi curada. Oh, aleluia. É 12:12, 12 horas e 12 minutos. E você crê que tem milagre acontecendo? Que tem sentença de Deus vindo para a tua vida e tem milagres acontecendo? Na sua vida, na vida dos seus filhos, nessa empresa que você acha que vai falir, na vida desse esposo que você olha e pensa que não tem mais jeito. Ah, vou deixar, não tem mais jeito. Deus é o Deus que dá oportunidades para alguém mudar de vida. Oh, e por que não dizer, Ele mesmo muda a sentença. Ele mesmo assina o nosso decreto, a nossa vitória. Tem decretos de morte que o Senhor diz: sou eu que estou assinando decreto de vida. Ainda essa semana uma das minhas meninas disse assim: maninha, parece que as coisas para nós é mais difícil. Parece que as coisas na vida dos outros acontecem com mais facilidade. Eita glória. Para elas alcançar algo, elas tiveram que fazer 2 cursos para algo chegar na sua mão, e para os outros não precisaram. Eu digo, sabe por quê? Porque Deus te quer diferente. Oh, irmãos, Deus te quer melhor. E o meu coração partido assim, quebrando. Mas glória a Deus que quando foi no dia de ontem, a bênção desejada chegou. Não se preocupe com o preço que você está pagando. Se interesse em buscar a Deus, porque a bênção que Deus preparou para a sua vida é melhor. A bênção que Deus preparou para a sua vida é melhor. Interessante, eu estava lá no ciclo de oração, lá no Raul, e eu vi a Eliane agradecendo a sua bênção, o seu milagre, que eu já sabia o que era. Aleluia, glória, que aconteceu na segunda, durante o ciclo. Irmão, ciclo de oração é lugar de bênção, é lugar de milagre, é lugar de portas abertas. E naquela tarde eu disse: Deus, e a das meninas vai acontecer quando? Aí Deus diz: descanse. Sou eu que trabalho. Sou eu que faço. Aleluia, glória a Deus. Se preocupa não, irmãos. Só adore. Se lance aos pés dele e diga: Deus, eu sei que tu és o Deus que pode. Eu sei que tu és o Deus que faz. Eu sei que tu és o Deus que estás agindo. Na minha visão parece que está acontecendo tudo pela contramão. Aí o Senhor diz: não, eu estou na mão certa. Deus trabalha. Ele não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo em linhas certas. Com Deus não existe engano. Não, com Deus não tem arrumadinho, irmãos. Com Deus não tem disfarce. Tem tanta gente disfarçado. Meu Deus. Tem tanta gente dizendo que é sem ser. Pregando uma coisa sem viver. Precisamos pregar a palavra, viver a palavra, andar em concordância com a palavra. Que é Deus que está agindo de uma forma linda e especial. Então somente nesta manhã, o Deus que revela está aqui. Eu creio, irmãos, no Deus que revela. Eu creio no Deus que mostra. Eu creio no Deus que dá sonhos. Eu creio que Deus dá interpretações. Eu creio que Deus usa com dom de profecia. Eu creio. Eu creio no Deus que faz o machado flutuar. O ferro flutuar. Eu creio que Deus faz a madeira encurtar para algo passar. Eu não sei como está o teu coração.
Eu vivi tantos milagres dentro da minha casa. Eu vivo tantos milagres hoje também dentro da minha casa. E eu lembro de um dia. Mamãe comprou um móvel. E a gente pequena até dizia, mas mãe, tudo é oração. Porque tudo quanto a gente falava, pedia, queria, ela dizia, vá orar. Vá orar. Mas o pai não tem, vá orar. Vá orar. Eu cresci dessa forma. Tudo quanto a gente queria, desejava, ela dizia, vá orar. Não importa quanto ela tinha. Ela dizia, vá orar, que Deus tem para lhe dar. Ela não falava, não, eu vou lá e vou passar o cartão. Não, ela dizia, vá orar, que Deus pode dar. E nós orávamos de verdade. Nós ia para o quarto, dobrava o joelho e orava de verdade. Ô papai do céu, tu pode me dar. Eu quero isso aqui. E a gente cresceu entendendo que quem dá é Deus. Quem manda é Deus. E não era porque nós passamos necessidade. Nós nunca passamos necessidade. Mas ela dizia, vá orar, que Deus dá. Ela nunca mostrava a situação financeira do meu pai, dela que sempre trabalhou. Não, ela dizia, vá orar, que Deus tem para lhe dar. Tudo quanto nós temos foi Deus quem lhe deu. E nós muitas das vezes esquecemos. Agimos com as nossas próprias forças. E Deus fala ao meu coração nessa manhã e diz assim, eu tenho para lhe dar. Eu tenho como lhe dar. Eu sou dono de tudo. Tudo é meu. Tudo está no meu domínio, no meu controle. Tudo é dele. E eu vou orar por você que está com uma necessidade. Nesta manhã, durante este dia. Porque Deus tem para lhe dar. Deus sabe como vai fazer. Por certo que tem processos que precisamos passar. Tem portas que Deus fecha. E só quem abre é Ele. Agora, quando Ele abre, não tem quem possa fechar. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Não abra mão dos projetos de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Não abra mão da chamada de Deus na sua vida. Deus tem, Deus pode e Deus faz. E Ele é o dono da minha vida, é o dono da sua vida. E Ele tem um poder, olha, de abrir. Ele abriu o mar. Por que não abre essa porta de madeira? Ele deixou terra seca para o seu povo passar. Por que Ele não pode abrir esse portão de ferro? Se quando Pedro estava preso, o portão de ferro se abriu automaticamente. E Pedro saiu da prisão. Eu creio no Deus que faz o sobrenatural acontecer. E essa impossibilidade vai cair por terra. Na autoridade do nome de Jesus. Fica de pé, igreja. Nós vamos orar. Logo em seguida cantou Willamis, louva ao Senhor. E a igreja